Já imaginou viajar pelos Estados Unidos de costa a costa, de norte a sul e ainda por cima passando pelo México? E detalhe, tudo isso de carona? Fica aí que eu te conto essa história, nesse livro top. Salve, salve leitoras e leitores, sejam bem-vindos ao canal Entre Livros. Já deixe seu like e se inscreva no canal, hein? Hoje a gente vai falar desse livro muito legal chamado On the Road. O livro On the Road, de Jack Kerouac, foi publicado pela primeira vez no final da década de 50 e acabou influenciando toda uma geração, a chamada geração Beat. Beat, em inglês, significa batida, um ritmo musical, significa também estar abatido, ou segundo o próprio autor Jack Kerouac, significa beato, beatificado, ou seja, sagrado. Beat, de Beatles, John Lennon, Bob Dylan, David Bowie, Jim Morrison. Com certeza o livro influenciou toda uma geração. O movimento Beat nasceu em Nova York com escritores e poetas, entre eles Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs, que inclusive são retratados no livro, e mostra bem um clima de satisfação das pessoas com essa época. Vale lembrar que o livro retrata o final dos anos 40 e era um pós-guerra, e lembrando que anos antes houve a Grande Depressão. Então as pessoas estavam muito insatisfeitas, mais voltadas para valores simples e espirituais. Era acima de tudo um movimento antimaterial e anticonformista. É considerado um movimento de contracultura, como fora antes com os existencialistas e posteriormente com os hippies e os punks. Era criticado o consumismo exagerado e também estavam mais abertos para outras culturas, como por exemplo o jazz feito pelos pretos do sul dos Estados Unidos, jazz bebop, e também a comida mexicana, porque eles passam pelo México também, então eles estavam muito abertos a essas culturas. Foi nesse contexto que foi escrito On the Road. Dois amigos viajando pelos Estados Unidos inteiro de carona, seja pegando carona ou mesmo dando carona para ter dinheiro para gasolina. É incrível pensar que esse livro foi escrito em apenas 3 semanas, sob efeito de benzedrina e de outros estimulantes. Jack Kerouac vem de uma família franco-canadense e morava em Massachusetts. Como ele era muito bom em esportes, ele ganhou uma bolsa para estudar na Universidade de Columbia para jogar futebol americano. E Jack Kerouac também era considerado um galã para a época, como todo mundo fala. Ele acabou não se adaptando à faculdade e, além disso tudo, ele começou a frequentar muito mais a biblioteca do que as aulas em si. Então Jack Kerouac se alistou à Marinha Mercante e muitas das viagens que ele narra no livro são baseadas nessas histórias. O livro demorou a ser publicado e a fazer sucesso, e da noite para o dia, Jack Kerouac então se tornou famoso. E ele não estava nem um pouco preparado para isso. Tanto que tem alguns documentários quando ele está mais velho e ele está totalmente amargo, bêbado, tanto que acabou morrendo infelizmente aos 47 anos de idade de cirrose hepática. Ele foi escolhido porta-voz da geração chamada jocosamente de Beatnik, porque fazia uma alusão ao satélite Sputnik, querendo dizer que essa geração era anti-americana. Cell Paradise acaba nos contando sobre 4 viagens. A primeira, no verão de 1947, quando ele sai de Paterson, New Jersey, pega a Rota 66 e chega até São Francisco. A segunda, no inverno de 1949, quando seus amigos Dean Ed Dunkel e a Mary Lou acabam visitando ele em Testament, na Virgínia. Eles fazem um bate-volta levando móveis para Nova York, depois vão para Nova Orleans e acabam chegando depois em São Francisco. E aí tem a viagem de volta de São Francisco para Nova York. Na primavera de 1949, quando Sal estava morando em Denver, ele vai até Dean, em São Francisco, e a ideia era ir para a Itália, mas eles acabam não conseguindo. E a última viagem é na primavera de 1950, quando eles saem de Nova York para ir para a cidade do México. Somos apresentados então ao personagem Cell Paradise, que aparentemente ele é um universitário, que é um escritor e é recém-divorciado. E o melhor amigo dele, a pessoa que ele mais admira, é o chamado Dean Moriarty. O Cell Paradise foi inspirado, é um alter ego de Jack Kerouac
e o Dean Moriarty, ele é um alter ego de Neil Cassidy. O Dean Moriarty, ele simplesmente personifica todo aquele arquétipo do rebelde. Então é um cara que teve muita dificuldade quando ele era criança, ele foi criado pelo pai, passou muitos anos em reformatórios e ele procura o pai durante o livro inteiro e ele representa, na verdade, esse anseio de viver. O Saul escreve bem sobre isso. Ele era apenas um garotão tremendamente apaixonado pela vida e mesmo sendo vigarista, só trapaceava porque tinha uma enorme vontade de viver e se envolver com pessoas que de outra forma não lhe dariam a mínima atenção. O Dean é um bom contraponto para todos os outros amigos de Saul, que eles eram os poetas, nietzschianos, estavam sempre depressivos. O Dean simboliza a vontade de viver e aquele espírito beat. Saul então decide viajar para São Francisco, encontrar o seu amigo Raymie Boncourt e para finalizar o livro que ele está escrevendo. Então Saul pega várias caronas até chegar em São Francisco. Ele passa por Pensilvânia, Ohio, Indiana, Chicago, Iowa e Nebraska. Tem uma história muito legal em Nebraska, quando um cara que ele pegou carona conta que as pessoas, num passado não muito distante, elas saltavam dos trens sem pagar nada e elas não eram vagabundos, não eram delinquentes, nem nada disso. Só passavam dificuldade devido à Grande Depressão. Saul acaba chegando então em Denver, onde ele fica na casa de um amigo chamado Roland Major, que é um cara muito inspirado no Hemingway. Ele é um escritor beberrão, talentoso, e eu acredito que ele foi bem inspirado no Hemingway. Saul então depois vai para Frisco, ou São Francisco, onde ele acaba encontrando Raymie Boncourt, que é um francês, muito gente fina. É até engraçado que eles se conhecem porque a ex-mulher de Saul era namorada do Raymie. Então acabou meio que furando os olhos do Raymie, mas o Raymie é um cara gente fina. Ele depois teve outra namorada, que é a Liane, que ele mora junto com ela. A Liane é muito bonita e tal, só que eles se odeiam, porque ela queria um cara rico e o Raymie não é. Ele tem um padrasto que é rico, mas ele mesmo não é. Então Saul fica um tempo morando junto com eles, com os dois brigam muito, eles não têm muito dinheiro, mas o dinheiro que eles têm, eles vão ostentar sábado à noite. Então é o dinheiro que eles acabam trabalhando só para isso, só para essas festas. Saul acaba tendo que trabalhar como guarda junto com Raymie, que eles moram então em Mill City, e Saul não gosta nem um pouco de trabalhar como guarda, né? Ele não tem autoridade, não tem a vontade de ser um guarda. E ele fica um tempo lá. Quando Saul estava para ir embora de lá, tem uma festa. O padrasto do Raymie ia visitá-los e o Raymie queria fazer uma presa para ele, né? Queria mostrar que ele estava bem, que ele estava rico, e não estava nada disso. É até engraçado, porque quando a esposa do Raymie, a Liane, fica sabendo que o padrasto dele é rico, ela fica meio interessada. E tem um livro do Dostoiévski, o Irmãos Karamazov, que faz uma alusão a isso. É um pai e um filho disputando a mesma mulher. Por isso que faz um pouco essa alusão ao Dostoiévski. O Saul então acaba indo embora de Mill City, onde eles estavam, e acaba pegando um ônibus para voltar. No ônibus, chegando em Los Angeles, ele se apaixona perdidamente por uma mexicana. E eles vão tentar ficar até um tempo em Hollywood, mas em Hollywood todo mundo é muito bonito e eles não têm muita chance. E então a mexicana, a Terry, a Teresa, né, ela acaba oferecendo para o Saul para eles morarem junto na sua cidade, que chama Sabinal. E eles chegam lá, tentam arranjar emprego. O irmão dela tem um caminhão de esterco, mas acaba nunca vendendo nada. Então Saul tenta trabalhar numa plantação de algodão, mas a mão dele é muito delicada para aquele serviço. Até o filho da Terry, que um menininho, consegue pegar muito mais que ele. E até que uma hora que eles veem que não vai dar mais certo, e Saul acaba voltando para Nova York.
A segunda viagem foi feita no inverno de 1949. O Saul estava na casa do irmão em Testament, na Virgínia. O Dean vai encontrar ele, só que ele não vem sozinho. Vem o Dean, vem a Mary Lou e vem o Ed Dunkel. Só um detalhe, o Dean estava com a Mary Lou, só que ele estava casado com a Carolyn, que estava lá em São Francisco. E junto com eles também estava Ed Dunkel. A esposa de Ed, Galateia Dunkel, começou a viajar com eles, só que ela era meio chata e quando acabou o dinheiro dela, eles acabaram abandonando a pobre coitada. Em Testament, todos os familiares de Saul ficaram horrorizados, né? Porque eles eram muito católicos e ele vê esse cara, o Dean, dançando música alto pra caramba, aí uma menina e também tinha um outro cara, então acabou deixando eles meio aterrorizados. Dean tinha conseguido um carro, um Hudson 1949, e novamente, igual o Raimi, tinha gastado todas as economias só nesse carro e tinha quebrado antes mesmo de começar, porque o Dean pisava fundo. A esposa de Ed Dunkel, a Galateia, então entra em contato com eles pelo intermédio do amigo Old Bull Lee, que é o William Burroughs. Então fica acertado que eles vão buscá-la em Nova Orleans. Antes disso, eles fazem um bate-volta até Nova York para levar uns móveis para a casa da tia de Saul. Eles fazem 2 viagens e logo em seguida partem para Nova Orleans. Eles acabam chegando em Nova Orleans, Ed faz as pazes com a esposa e eles acabam ficando por lá mesmo e eles passam um tempinho com o Old Bull Lee, que era um doido. E só que ele é meio estraga-prazeres. Eles estavam esperando uma grande noitada lá em Nova Orleans, mas o Old Bull Lee não estava com muita vontade, não. Eles acabam indo para São Francisco, onde, olha só, Dean volta com a sua esposa, com a Carolyn, e deixa a Mary Lou e o Saul passando fome. Saul então acaba voltando para Nova York, e a Mary Lou tem até que se prostituir. Na terceira viagem, Saul já está morando em Denver, e o plano é passar em São Francisco, onde o Dean estava morando com a Carolyn, irem para Nova York e depois se mudarem para a Itália. É muito legal no início do capítulo, onde Saul fala que ele queria ser preto. No entardecer lilás, caminhei com todos os músculos doloridos entre as luzes da 27 com a Elton, no bairro negro de Denver, desejando ser um negro, sentindo que o melhor que o mundo branco tinha a me oferecer não era êxtase suficiente para mim, não era vida o suficiente, nem alegria, excitação, escuridão, música, não era noite o suficiente. E é muito legal porque isso faz parte desse espírito livre, o espírito beat. Saul então vai para São Francisco visitar Dean e para variar ele está brigando com a esposa, com Carolyn. É até complicado porque tem uma parte em que as pessoas começam a julgar o Dean. Ele então é chamado de estúpido. E Saul acaba falando um estúpido sagrado, que tem tudo a ver com o conceito beat. Igual o Jack Kerouac falou, o beat é o sagrado. Saul e Dean acabam indo então para Denver, onde eles se metem em várias enrascadas lá. Dean acaba roubando uns carros, rouba até um carro de um xerife e ele tem que sair de lá vazado. Por sorte, eles acabam encontrando um carrão numa loja de carros que precisava ser entregue em Chicago. Era um Cadillac Limousine. E eles acabam deixando esse carrão lá. Não antes, sem passar por vários apuros na estrada. E o Saul fica muito puto com o Dean, porque nesse carro eles chegavam a 170 e num carro da época de 1940. Eles acabam então chegando em Chicago, eles vão para um clube, se divertem bastante lá e acabam indo para Nova York, onde Saul apresenta Inês para Dean e Dean se casa com ela. Eles acabaram não indo para a Itália. Na quarta viagem, eles saem de Nova York e chegam até a cidade do México. É engraçado ver no começo desse capítulo como que o Dean mudou. Agora ele já é um pai de família, tentando ser responsável e a princípio não aceita ir com Saul para a cidade do México. Saul então acaba indo para Denver, onde ele acaba conhecendo seu admirador do seu trabalho, chamado Stance Shepard. Quando eles estavam todos preparados para ir, quem que aparece? O Dean. Só que dessa vez num Ford 37 caindo aos pedaços. E aí é narrado toda a viagem que é feita até chegar na cidade do México
E é muito legal a reverência que eles fazem para os mexicanos. Essas pessoas eram indubitavelmente índias e não tinham absolutamente nada a ver com tais Pedros e Panchos da tola tradição civilizada norte-americana. Tinham as maçãs do rosto salientes, olhos oblíquos, gestos suaves. Não eram bobos, não eram palhaços. Eram grandes e graves indígenas, a fonte básica da humanidade, os pais dela. Eles acabam chegando então na cidade do México e o Saul acaba tendo disenteria e o Dean acaba deixando ele lá. O livro termina com o Saul arranjando uma namorada, Laura, e o Dean vai visitá-los uma vez. On the Road pode parecer às vezes uma aventura hedonista e muito superficial, mas na verdade é o oposto disso. São os caras que não têm dinheiro, não têm onde cair morto e eles acabam achando a felicidade em outras culturas, em outras pessoas e ficam, de certa forma, embasbacados com as suas realidades. Ele é o retrato de uma sociedade que passou por maus bocados, como teve a Grande Depressão e acabou tendo a Segunda Guerra. É engraçado também ver como que os personagens mudam. O Dean começa como um delinquente, aí depois ele quer aprender Nietzsche. Depois do Nietzsche ele começa a ser um vagabundo. Depois ele tenta ser um pai de família. Então quer dizer, os personagens estão sempre mudando. Muito legal também ver as referências a outros escritores e poetas, como por exemplo o Allen Ginsberg, William Burroughs, e também as alusões ao Hemingway, ao Dostoiévski. Por isso, On the Road é totalmente recomendado, é um dos melhores livros que eu já li. Eu ainda me lembro quando eu comprei, foi quando eu me mudei para São Paulo, e eu lembro que eu comprei numa banquinha de jornal que ficava na Avenida Paulista, em frente ao Conjunto Nacional. É um livro importante para ler quando você é jovem e também quando você é mais velho, para lembrar daquelas coisas que eram importantes para você. E aí, você já leu On the Road? Curtiu a resenha? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa também indicações de outros livros ou resenha que você quer que faça. É isso aí. Até a próxima!